Historicamente, a Holanda é uma das maiores seleções do futebol mundial e é sempre lembrada pelo carrossel holandês, porém é a única seleção considerada grande que nunca foi campeã da Copa do Mundo. Os números da seleção holandesa em Copas do Mundo provam que ela é uma seleção grande. Com 10 participações em Copas do Mundo no currículo, a Holanda já chegou na final em 3 ocasiões. Em 74, aquele futebol mágico que encantou o mundo, e perdendo apenas um jogo para a Alemanha Ocidental na época. Em 78 perdeu para a Argentina. Em 2010, recentemente, perdeu para a Espanha. Ao todo, a Laranja Mecânica tem 50 jogos em mundiais, sendo 27 vitórias, 12 empates e apenas 11 derrotas, marcando 86 gols e tomando 48 gols. É o quarto aproveitamento médio entre todas as seleções, ficando atrás apenas de Brasil, Alemanha e Itália. Ou seja, a Holanda, que nunca ganhou uma Copa, tem o quarto melhor aproveitamento médio, melhor também que Inglaterra, que França, que Espanha e que Uruguai, que já ganharam a Copa do Mundo. Falando das campanhas da Holanda em todas as Copas do Mundo, a Holanda participou pela primeira vez em 1934, caindo na primeira fase, não havia a fase de grupo. Ela perdeu de 3-2 para a Suíça e assim foi eliminada. 4 anos mais tarde ela participou de novo, em 1938, e caiu também na primeira fase, que além da primeira fase era oitavas de final. Eram poucas seleções que disputavam a Copa do Mundo naqueles anos. Então na primeira fase / oitavas de final, a Holanda caiu para a Tchecoslováquia. A partir de 38, a Holanda desapareceu, ela sumiu do cenário futebolístico e não classificou para nenhuma Copa do Mundo até 1974. Mas em 74 ela apareceu, ela voltou a figurar em Copas do Mundo. Mas ela não fez uma participação qualquer. Ela inovou, ela encantou o mundo, ela inventou o futebol total. Aqui no Brasil apelidada como carrossel holandês. E o carrossel holandês era um sistema que os jogadores saem constantemente de suas posições de jogo originais e são substituídos por outros jogadores do time, sem perder sua estrutura de jogo. Nesse sistema, nenhum jogador tinha uma posição fixa. Qualquer um poderia ser o atacante, o meio-campo e o zagueiro. Assim surgiu o carrossel holandês, futebol total, carrossel holandês, apelidado aqui no Brasil. Esse foi o sistema mágico que encantou e inovou a forma de jogar, inovou o jeito de jogar no futebol. Muito parecido hoje com o famoso tic-tac. Muitos não gostam desse sistema tic-tac. Muitos acham que o futebol fica chato, mas é uma forma que o Barcelona teve de ganhar todos os títulos possíveis. Com o Guardiola, e com essa forma de jogar, perdeu apenas um jogo, o jogo que não deveria. Perdeu a final para a Alemanha Ocidental por 2-1. Sendo que saiu vencendo um gol de pênalti do Neskens. A Alemanha Ocidental, de Gerd Müller, virou o jogo e foi campeã daquela edição da Copa do Mundo de 74. Foi uma tremenda injustiça para o futebol vistoso, para o futebol bonito, a Holanda não ter conquistado aquele título. Venceu a Alemanha do futebol mais objetivo, digamos assim, mas a Holanda mudou a forma de jogar, implementou um sistema tático. Em 78 a Holanda chega na final novamente e perde para a Argentina de Mário Kempis. Mário Kempis foi o artilheiro daquela Copa, a Copa na Argentina, e assim a Holanda conquista seu vice-campeonato mundial de forma consecutiva, 74 e 78. A Holanda foi vice-campeã da Copa do Mundo. Nos anos 80 a Holanda não foi para a Copa, ela sumiu de novo do cenário mundial, voltando na Copa de 90. Caiu nas oitavas de final para a Alemanha. Era uma seleção já um pouco envelhecida, porém era uma base da Eurocopa de 88, que foi campeã, uma base de Van Basten, Gullit e Frank Rijkaard. Era uma seleção boa, mas era uma seleção que não encantou como a de 74. Em 94 ela inova também, ela tem uma base antiga, porém surgem novas estrelas, novos jogadores fantásticos como Mark Overmars, como Dennis Bergkamp, parou nas quartas de final para o Brasil, que foi campeão daquela edição. A Holanda tinha um baita time, ao meu modo de ver, tecnicamente melhor que o time do Brasil, mas Copa do Mundo é tiro curto. E o Brasil, aquele jogo, jogou de uma forma que tática nenhuma superaria a vontade de vencer de Romário, de Bebeto. E aquela falta do branco foi um presente dos deuses do futebol para que o Brasil passasse adiante para a semifinal. Então aquela seleção de 94 era uma boa seleção, mas acabou sucumbindo diante do Brasil de Romário, Dunga, Bebeto e companhia. Em 98,
eu acredito que a seleção holandesa foi a melhor seleção após o vice-campeonato de 78. Claro, ela não foi para a Copa nos anos 80, fez uma ótima seleção, conquistou a Eurocopa em 88, mas ao meu modo de ver, a seleção de 98 foi a melhor de 20 anos após o vice-campeonato de 78. Tinha muitos jogadores excepcionais, como Seedorf, Bergkamp, Davids, Cocu, Overmars, os irmãos Frank e Ronald de Boer. Então era uma seleção tarimbada, uma seleção técnica, uma seleção vistosa, elegante de se ver jogar. Tanto que chegou até a semifinal. Nas quartas tirou a Argentina e na semifinal deparou com o Brasil. O Brasil era uma seleção boa, mas novamente eu acredito que aquela seleção da Holanda tecnicamente era melhor que a do Brasil. Porém, o Ronaldo na sua melhor fase acabou jogando muito bem. O jogo foi muito bom, inclusive. 1-1, gols de Kluivert e Ronaldo para o Brasil. Tanto que chegou a decisão por pênaltis e aí brilhou a estrela do Tafarel de novo. E o pênalti do Cocu ele pegou e classificou o Brasil para a final. E a Holanda caiu na semi e ficou em quarto lugar na Copa do Mundo de 98. Talvez a Holanda tivesse feito frente à França em 2002 na Copa da Coreia e do Japão. A Holanda conseguiu não se classificar para a Copa, que era uma base dessa geração, dessa seleção de 98. Os mesmos jogadores de 98 ainda jogavam, ainda disputavam no seu auge, e conseguiu não classificar para a Copa de 2002. O que eu acho muito esquisito, muito estranho. Em 2006, a Holanda volta para a Copa do Mundo e faz uma campanha bem mais ou menos, perdendo para o Portugal de Felipão. Portugal que naquela época foi o xodó, digamos, do mundo. Então era uma seleção simpática de Portugal que tirou Holanda e Inglaterra e perdeu, logicamente, para a França, que foi para a final e perdeu para a Itália. Mas a Holanda não encantou em 2006 e acabou perdendo nas oitavas, logo nas oitavas para Portugal. Em 2010, foi o mais recente, chegou à final. Acredito eu que tenha sido uma das melhores seleções da Copa de 2010. É claro que a Espanha também inovou no jeito de jogar, muito parelho ao que o Barcelona fez nesses anos, o famoso tic-tac. Então a Espanha, ela não encantou, ela não fez um futebol bonito, um futebol vistoso, mas foi um futebol objetivo. Fez o resultado, tomou sufoco contra o Paraguai, mas chegou à final e venceu a Holanda. E a Holanda, nessa sina de chegar à final e perder, na minha opinião, se a Holanda vai para a final contra alguma seleção campeã, a Holanda teria ganhado. Mas como essa final foi entre duas seleções que nunca tinham ganhado o título, a Holanda sentiu a pressão, talvez por ser maior que a Espanha, mesmo nunca tendo conquistado um título. A Holanda sentiu aquela pressão de o time grande jogar contra o time pequeno na final e acabou perdendo, acabou sentindo a pressão e perdeu. Em 2014 a Holanda foi razoavelmente bem, chegou até a semi, mas não convenceu muito. Tinha a sua estrela que era o Robben, o Sneijder jogou machucado, tinha algumas peças importantes, mas não era uma seleção que encantava, como anteriormente em 98, 94, 74, 78. Tomou sufoco contra a Costa Rica, foi até os pênaltis, e foi para os pênaltis contra a Argentina na semi, mas aí não deu. A Argentina foi para a final e a Holanda ficou em terceiro lugar, ganhando do Brasil. A Holanda mais uma vez bateu na trave e ficou no quase. As campanhas da Holanda em Copas do Mundo, elas são na sua maioria campanhas de seleção grande. Talvez é a única seleção que mereça ser campeã de uma Copa do Mundo das seleções que nunca ganharam. Porque realmente eu não vejo uma seleção fora a Holanda com expressão para ganhar uma Copa do Mundo que nunca tenha ganho. Por exemplo, a Bulgária fez uma ótima campanha em 94, mas eu não vejo a Bulgária como campeã. Exemplo da Croácia também. A Holanda é um celeiro do futebol mundial. Ela cedeu verdadeiros mitos, verdadeiros monstros do futebol. Jogadores notáveis, que são eles: Johan Cruyff, Seedorf, Van der Sar, Ronald de Boer, Frank de Boer, Frank Rijkaard, Giovanni van Bronckhorst, Stan, Van Basten, Overmars, Davids, Kluivert, Rezenbrink, Koeman, Gullit, Ruud Krol, Van Nistelrooy, Philippe Cocu, Neskens, Dennis Bergkamp, Van Persie, Robben e o Sneijder. Esses jogadores marcaram época, uns na sua história passada e alguns recentemente, mas são jogadores que
Se você montar uma seleção de todos os tempos, você nota que é impossível a Holanda nunca ter ganho uma Copa do Mundo. E é uma injustiça muito grande para o amante do futebol. Ainda há alguns fatos curiosos que a Holanda proporcionou ao longo da sua trajetória. Embora Portugal tivesse recrutado jogadores de suas colônias africanas nos anos 60 e a França tenha feito nos anos 30, ainda assim, a Holanda foi uma das primeiras seleções europeias a recrutar jogadores negros. A Holanda também é a seleção que mais convocou irmãos para a Copa do Mundo, num total de 3 pares, que foram eles, René e Willy van de Kerkhoff, nas Copas de 74 e 78. Na Copa de 90, Erwin e Ronald Koeman. E na Copa de 94 e 98, Frank e Ronald de Boer, os irmãos de Boers. Eu acho que a Holanda é aquele time grande que merece um título grande. Falta esse título para a Holanda. E que por ordem do destino, por uma justiça poética idiota, ela nunca ganhou um título da Copa do Mundo. A Holanda, com 10 participações no currículo, pode falar currículo? Ao todo, a Laranja Mecânica tem 10... 10 não... 10, velho. Como que a pessoa tem... a seleção tem 10 jogos? Vou falar da minha mãe. Minha mãe é muito legal, aí beleza. Se você quiser... Não fala da minha mãe.